Muitas notícias do Fluminense neste vídeo da Central. Fique comigo até o final, porque você vai ficar atualizado com as últimas do Fluminense. Nesse vídeo aqui, declaração de Casagrande sobre possível final de Fluminense e Manchester City. Flu tentará ficar bem pertinho da FIFA para legitimar o título mundial de 1952. Time equatoriano tem interesse em jogador do Fluminense. Vou trazer essa informação para você. E tem jogador que o Fluminense tentou em outras janelas, ficando livre no mercado. Cabe no Fluminense? Vamos comentar, vamos falar sobre esse jogador que já esteve no radar do Fluminense algumas vezes. Beleza? Esse vídeo é patrocinado pela PagBet. A PagBet tem as melhores cotações da internet. Você que joga na Bet, faz apostas esportivas, as maiores cotações, cadastro rápido e sem burocracia, saque e depósito rápido via Pix. Então, vai no link fixado aí nos comentários da Central Fluminense e faça sua conta na PagBet, porque na PagBet acertou. Tá pago, tá certo? Então, vamos lá com as informações depois da vinheta. Conto tudo para vocês. Vamos embora. Vamos começar com as informações e notícias aqui. Eu vou compartilhar na tela. O comentarista Walter Casagrande analisa uma eventual final entre Fluminense e Manchester City, diferente da maioria dos jornalistas aqui, comentaristas da imprensa brasileira, ele vê o Fluminense com condições de encarar o Manchester City. Ele acredita que o time comandado por Fernando Diniz tem essas condições para fazer um bom jogo contra os ingleses. Abre aspas, eu acho que sempre dá jogo. O Fluminense, caso for jogar com o City na final, ele não vai jogar lá na casa do City, ele vai jogar na Arábia Saudita, que também é difícil para o City, que também não está jogando lá essas coisas. Talvez a empolgação do Fluminense de ter ganho a Libertadores é muito maior do que a do City ir para a Arábia jogar esse torneio, que talvez só se anime mesmo se chegar na final. Então, eu acho que sempre tem jogo. Pode chegar na final e tomar sacolada, pode. Pode chegar na final e endurecer o jogo de tal maneira que numa bola perdida faz o gol. Tudo pode acontecer numa partida de futebol, não tem nada resolvido antes. Você não pode carimbar nada, mesmo com qualquer time. Não dá para carimbar. Essa é a opinião de Walter Casagrande, indo na contramão da maioria da imprensa, né, de quem comenta sobre o Fluminense, né, o futebol em si. Muita gente acha que o Fluminense não tem chance, muita gente acha que o Fluminense só vai a passeio na Arábia Saudita, e o Casagrande acha que o Fluminense tem condições, sim, de fazer um bom jogo contra o Manchester City. Tô fechado com o Casagrande nessa. O Fluminense ele tem total chance nesse Mundial, totais condições de fazer um bom jogo. Gente, o jogo do Fluminense é único. O Manchester City não está preparado para enfrentar um time que gosta de ficar com a bola. Ele está acostumado com times que ficam atrás da linha da bola, e o Manchester City controlando o jogo inteiro, né? Com as suas linhas altas, o adversário espera ter o contra-ataque, mas o Fluminense não joga dessa forma. Então, esse jeito peculiar do Fluminense, eu acredito fervorosamente, ferrenhamente, que vai ser o nosso grande trunfo numa eventual contra o Manchester City. A gente vai surpreender o mundo, a gente não vai ficar surpreso, mas o mundo vai ficar perplexo com o Fluminense nesse Mundial. É nisso que eu confio. Seguimos aqui com as informações, com as notícias do Fluminense. Tem informação também importante trazida pelo jornalista Vitor Lessa sobre a Copa Rio, o Mundial de 52. O Fluminense vai aproveitar essa proximidade com a FIFA no Mundial 2023 para pleitear reconhecimento do Mundial de 1952. Esse torneio ainda não é reconhecido oficialmente pela FIFA. Além do sonho, né, de levantar a taça, o Fluminense vai tentar esse reconhecimento. Então a gente vai brigar por 2 mundiais aí, né, nesse dezembro
Árabe. Na época chamado de Copa Rio, gente, só para contextualizar esse torneio, para quem não sabe mais a fundo, o Fluminense faturou o troféu de forma invicta, enfrentando o Sporting de Portugal, o Grasshoppers, clubes da Suíça, o Peñarol, que era a base da seleção uruguaia campeã mundial em 50, o Áustria Viena e o Corinthians. O torneio foi disputado no Brasil e teve as finais e finais no Maracanã. A diretoria do Fluminense espera, durante essa competição, possa ter um diálogo melhor com a entidade que rege o futebol mundial. O Palmeiras também venceu esse torneio um ano antes e não tem esse troféu reconhecido. O Palmeiras também se auto-intitula campeão mundial em 51 por conta dessa Copa Rio. Não ironicamente, falando aqui sem clubismo nenhum, essa competição que o Fluminense disputou, a Copa Rio, foi muito mais difícil que o 81, lá na Copa Toyota entre Flamengo e Liverpool, porque os jogadores do Liverpool falaram que jogaram bêbado, ninguém estava nem aí para essa competição. Essa competição, a Copa Rio, foi muito mais difícil para o Fluminense ganhar, eram os principais times aí, né, na época, em cada continente. O Peñarol aqui na América do Sul, base da seleção campeã de 50, da Copa de 50, Uruguai, Fluminense, Corinthians, o Áustria Viena, lá na Europa, teve esse time suíço também, então foi uma competição muito mais difícil do que a Copa Toyota aí, que a Globo arrota, o rival arrota aí, que é campeão mundial. O Fluminense vai entrar nessa briga para conseguir legitimar a Copa Rio e realmente, né, a FIFA reconhecer o Fluminense como campeão mundial em 1952. A gente espera o êxito do Fluminense nessa questão, nessa proximidade com a FIFA. Seria muito bom esse reconhecimento para o clube. E claro, o Fluminense ganhando em 2023, a gente seria bicampeão mundial, algo que aqui no Rio de Janeiro não teria nenhum. Beleza? Então vamos seguindo aqui também com as informações, mas antes, ainda faltam duas notícias importantes. Eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o like, ativar as notificações, comentar da onde está assistindo a gente, sobre as notícias que eu já trouxe, ou pode esperar o vídeo acabar para comentar também sobre todas as notícias de uma forma reunida. Por quê? Eu vou mandar um abraço agora para a galera que está sempre comentando, pedindo um abraço aí nos vídeos, beleza? Vou mandar um abraço para Elden, de Grajaú, no Maranhão, para o Antônio Carlos, de Nova Friburgo, aqui no Rio de Janeiro, Bodinho, de Enseada de Brito, Santa Catarina, Palex, de Guarajara Mirim, Rondônia, Paulo Cruz, de São Luís, Maranhão, pro James, de Gurupi, Tocantins, pro Luizinho, do centro aqui do Rio de Janeiro, pro Edson Brígido, de Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro, pro Jorge, do Rio de Janeiro, pro Nivaldo, de Vitória da Conquista, Bahia, e pro Laerte, de Ituiutaba. Se eu não me engano, Ituiutaba é Goiás. Então, tamo junto, galera. Comente aí no chat para a gente mandar um abraço para você em vídeo da onde que você está assistindo a Central Fluminense. Então vamos continuar com as informações, com as notícias, porque tem notícia importante sobre Léo Fernandes. Notícia importante sobre Léo Fernandes, porque o Barcelona de Guayaquil fez consulta sobre rescisão antes do fim do vínculo com o Fluminense, porque o Léo está fora dos inscritos para o Mundial, está emprestado pelo Toluca até junho e sem espaço, né? Está despertando interesse já de alguns clubes. As conversas estão em estágio inicial, segundo o Globoesporte.com, mas uma consulta foi feita a seus representantes. O Barcelona entrou em contato com o staff do Uruguai para saber duas questões: se ele teria interesse em negociar uma rescisão de empréstimo com o Fluminense, que vai até o final de junho de 2024, e se ele tem interesse de defender o Barcelona. O Toluca do México é dono dos direitos do atleta. A princípio, a vontade do Léo é de permanecer no Fluminense. O Fluminense não foi comunicado oficialmente, mas qualquer negociação, caso as conversas avancem, terá de ser informado. O Fluminense tem o direito de exercer a opção de compra de Léo Fernandes até junho de 2024 para assinar um contrato indefinitivo por 4 anos, ou seja, até junho de 2028. O valor dessa opção de compra, meus amigos, é de $8 milhões, cerca de
39 milhões de reais, caso o Fluminense queira ficar com o Léo Fernandes em definitivo, que eu acho, pelo caminhar da carruagem hoje, muito difícil do Fluminense fazer esse investimento no Léo Fernandes. Até o momento ele não mostrou futebol para tal. Claro, tem que levar em consideração, é sempre muito importante, ele chega no meio do ano, sem ritmo de jogo, ele já estava um tempinho sem jogar, estava sem ritmo de jogo, chega na temporada brasileira em outro lugar, tem que se adaptar, e às vezes o ser humano não consegue, de uma forma rápida, se adaptar. Vamos ver, né, na pré-temporada se ele volta melhor, né, se ele começa melhor, mas eu ainda assim, ainda mais que o Fluminense no primeiro semestre só vai ter a Recopa e o Carioca, claro, a Recopa muito importante a gente vencer, se o Léo foi importante no Carioca e na Recopa, quem sabe mais esse valor aí de dar opção de compra tá muito salgado para o Fluminense investir. Cara, o Fluminense na gestão Mário não comprou ninguém acima de 12 milhões, imagina pagar quase 40 num só jogador. É muito difícil pensando racionalmente. Cara, o Léo não viajou nem para a Arábia, né? Com um grupo chamado para compor elenco. O goleiro Gustavo Ramalho, o zagueiro Felipe Andrade, o meia Giovanni e o Lelê não disputaram um torneio, mas foram para a Arábia para completar os treinos. Então, olha a situação do Léo Fernandes, né? Ele está atrás até do Giovanni. Então, eu não descartaria uma saída do Léo Fernandes aí em janeiro, não. Ele só disputou 20 jogos pelo Fluminense, não se conseguiu se firmar, né? Marcou um gol e deu uma assistência. O gol contra o Cruzeiro, aquele golaço que deu 3 pontos no Brasileiro, e assistência de cabeça para o Samuel Xavier lá na Argentina contra o Argentinos Júnior. Uma pena, né? Porque você vê o Léo Fernandes e você enxerga futebol, você enxerga potencial, né? Ele tem boas qualidades, só que ele ainda não conseguiu desenvolver isso em prol do Fluminense. Então a gente vai ficar nesta expectativa aí do que o Fluminense, do que o Fernando Diniz planeja com o Léo Fernandes para o ano que vem. Ao meu ver, o Fernando Diniz não curte o futebol dele. Já deu algumas oportunidades, sempre quando ele coloca o Léo de titular, o Léo sai no intervalo, ou muito rápido ali no segundo tempo. Enfim, vamos ver como vai ficar esta situação. A última notícia que eu quero falar aqui, meus amigos, é sobre um jogador que o Fluminense já sondou em outras janelas, em times que ele estava, né, jogou no Palmeiras, agora no Atlético Mineiro, o Johan, né, ficando livre no mercado. Ele foi alvo do Fluminense em 2018 e 2021. O atacante que recebeu essas sondagens está livre no mercado, não vai renovar com o Atlético Mineiro. Nesse caso, vai ficar à disposição de qualquer equipe sem haver a necessidade de pagar multa para a sua contratação. Mas a gente tem que sempre lembrar, o cara não está livre no mercado, entre aspas, mas esse é o momento que o jogador empresário pede comissão alta, pede luvas altas por ter escolhido, né, assinar com você que está contratando o Johan, né? Botando aqui um exemplo básico. Então, também tem um valorzinho que sempre vem a mais aí quando o jogador de salário, a gente pode dizer assim, quando ele está livre no mercado e assina com você. Nesse último ano com o Atlético, o Johan foi a campo em 35 partidas da equipe, com 1.627 minutos jogados, fez 4 gols e deu 2 assistências. Assim, Fluminense, anos atrás, em janelas anteriores, foi atrás dele, tinha um interesse, não conseguiu trazer. Eu acho que já foi a época de tentar o Johan. Não vejo ele agregando muito no Fluminense, a não ser que o Fernando Diniz enxergue o Johan como um segundo volante, recue ele um pouquinho, porque ele é um meia, né? A gente já tem o Ganso e tem o Renato Augusto. O Johan nunca foi nada demais como meia, mas a gente vê que alguns jogadores que eram medianos ali como meia recuaram para volante se mostraram ser um monstro de jogadores. O Zé Rafael acho que é o caso mais clássico que a gente tem no Brasil aqui. Ele é um meia comum ali, Curitiba, Bahia, né, Londrina. Ele chega no Palmeiras, não consegue engrenar como meia, depois foi recuando para segundo volante, já virou um monstro de jogador. Já está jogando até de primeiro volante. Então, talvez, e a gente conhecendo o Fernando Diniz, ele adora experimentar jogadores em outras posições, pode ser uma ideia, mas assim, eu não vejo nada demais no Johan, não sei se
ele agrega tanto assim para o Fluminense nesse nível de hoje, campeão da Libertadores? Enfim, seria uma contratação caso o Fluminense, né, ainda tivesse esse interesse. E a gente sabe que o perfil do Fluminense é esse, né? Pegar jogador em final de contrato, já mostrou potencial. O Johan não é tão velho, tem 30 anos, está numa idade boa. Talvez o Fluminense possa ir atrás desse jogador, mas não me animaria muito, não. Não vejo ele sendo um cara que pode pleitear uma titularidade em 2024. Então, quero a opinião de vocês, meus amigos, sobre essas informações. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative as notificações, comenta sobre as notícias. Da onde que está assistindo a gente, muito obrigado pela sua companhia. Um abraço, saudações tricolores, tamo junto.